Está começando o Store Talks, onde empreendedores vão ouvir história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. E para você que nos segue, não esquece de deixar o joinha, curtir, compartilhar e marcar o teu amiguinho para aprender a empreender e participar desse bate-papo. Se você quer alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso significa para você, você está no lugar certo. Nós da Store vamos te ajudar trazendo muito conteúdo relevante para quem empreende, para quem quer aprender a empreender e hoje para quem quer investir. Estamos aqui com o Naldo Bastos, psicólogo especialista em gestão de estresse e ansiedade e palestrante em inteligência emocional. E também Thiago Rios, pela segunda vez, da Indica Investimentos. Thiago, Naldo, muito obrigado por terem aceito por essa disponibilidade. Aí, falar um pouquinho de emoções, investimento, negócios, que não tem nem, é tudo tranquilo, né? Totalmente. Um deixa louco pelo dinheiro, o outro deixa louco pela saúde, né? Mas tá tudo certo. Bom, obrigado primeiro do convite. É um prazer estar aqui. Eu queria também estender minha gratidão aqui para o Thiago, né, que foi a ponte para conhecer aqui Store Talks. Eu quero aqui, né, ajudar pessoas hoje nesse podcast aqui, nesse vídeo ou áudio que as pessoas estiverem me ouvindo e assistindo, a regular as emoções, seja para investimento, seja como empreendedor, seja como CLT, porque é algo que eu já fiz, precisei passar na pele, quase vivi um burnout pelos conhecimentos que tive. Eu acho que eu escapei desse negócio aí. É isso. Legal. Muito bom. Naldo, conta um pouco da sua história, como que você surgiu no mercado. Deixa o Thiago se apresentar também. O Thiago já conhece ele. É só voltar no podcast que eu estava aqui, vocês vão ver tudo. Eu sou o Thiago, né? Procura lá, Thiago Indica Investimentos. Você apresenta aí, Thiago, agora você já cortou, depois o Lucas edita. Depois corta. Fala um pouquinho como tá a Indica hoje, você passou aqui, tem um ano já não? Já tá próximo de um ano. Faz um ano que você passou por aqui, fala um pouco como faz tá. Um ano, né? E nesse meio tempo nós conseguimos evoluir bastante como empresa, na Valuation também, fazendo outros cursos e tudo mais para melhorar assim, as análises das empresas, né? E também conseguimos entrar num programa de aceleração de startups. E nos tornamos uma startup, né? Estamos agora no momento de tração forte da empresa, de vendas, né? Aumento em vendas, para impressionar os investidores anjos, porque eles querem números e até então não tinha tantos números interessantes para eles, né? Eles querem umas cifras um pouco acima. Então, aí agora já estou nessa atração, toda a mentoria deles e tudo mais, aumentamos bastante a quantidade de clientes e aumentando as vendas, né? E em breve, se Deus quiser, vamos pegar um investimento bom aí de algum investidor anjo, alguma empresa aí que faz esse tipo de investimentos, né? Bacana. Agora é pegar a escala. É escala, agora é escalar. Agora você pode fazer Agora posso fazer uma pergunta? Muito obrigado. Fala pra gente um pouco como que surgiu, como que é a tua jornada até você chegar a trabalhar nessa área especificamente. Já começou direto na psicologia ou foi trabalhar com CLT antes? Como que foi esse percurso? Já que você falou que quer contar história, vamos lá no passado, é brincadeira, calma. Desde 1900, né? Quando aconteceu o Big Bang? Eu tava vindo no carro, né, e falando com o Thiago a caminho aqui, com vocês, sobre o quanto das nossas ações elas são irracionais. Hoje, né, os números mais atualizados da neurociência falam que 85% das nossas decisões elas são irracionais, ou seja, elas são de fatores intuitivos, emocionais, e por isso aqui a gente falar de inteligência emocional é tão importante. Então, baseado nesse pano de fundo que eu te dei aqui, a minha resposta para você, ela vai lá atrás no seguinte: o Naldo é uma criança que aprendeu a esconder as emoções, hoje faz das emoções sua principal fonte de renda. Eu digo que a psicologia surgiu para mim lá atrás quando eu aprendi a ter que lidar com um cara muito bravo, né, que mediando os conflitos ali que eu tinha com ele, esse cara era meu pai. Eu vivia num barzinho, sabe esses botecos de vila? Meu pai era um dono de bar, Felipe. Meu pai era um dono de bar, Felipe. E aí nesse ambiente era onde eu ia lá buscar o carinho, a aprovação, o reconhecimento do pai. Meu pai estava ali às vezes jogando, brincando com os colegas ali, com os clientes, e quando ele perdia um jogo, ele virava assim, eu encostado no ombro dele:
moleque, xingava um palavrão, perdi por causa de você. E aí eu entrava dentro de casa, né, com aquela criança ferida, emburrado, com a testa franzida. Isso aqui não é idade, isso aqui é emoção, essa ruga aqui, tá? Vocês estão assistindo, estão vendo. E eu entrava com essa expressão de raiva em casa e tinha uma mulher lá, minha mãe, que estava ali cozinhando, cuidando da casa, e ela, o que foi, menino? Essa cara emburrada. Bom, quem se identifica comigo vai não gostou? perceber. E aí, ela, por ter uma inteligência emocional de um senso comum incrível, ela fazia leitura, né? Mãe é mãe, no final, né? E ela fala assim, o que foi? Você estava onde? De onde você veio? Seu pai brigou com você e eu... Você não abriu a boca. Não abri a boca, né? Ou seja, escondendo a emoção, porque ou eu estava muito com raiva, né, da situação, irado, bravo, a cara enfesada, e aí já, o nome já diz bastante, né, sobre isso. Ou então, Cleiton, eu estava tentando evitar uma briga entre os meus pais. E aquela criança que aprendeu a esconder as emoções, depois de compreender, ser tratado, hoje faz as emoções, sim, como eu falei, a minha fonte de renda, faço daquilo que eu escondia, aquilo que hoje é a minha missão, que é ajudar pessoas a compreender as emoções, sejam elas racionais ou não, né? Confesso para você que a maioria delas são. Irracionais. Com certeza. Por exemplo, aquela emoção que quando a pilha do controle está acabando, sabe? Aí você começa a apertar mais forte, porque acha que vai mudar alguma coisa e fica bravo com o controle, porque não está indo, né? Qual a razão disso, né? Não faz sentido nenhum se a gente parar para pensar. Então, eu conheço a psicologia depois de uma trajetória muito grande, né? Onde eu passo para esse caminho, que aqui eu acho que eu vou ter um tempo maior para explicar para você, entre a indústria, entre conhecer um pouco e ser tratado até eu chegar na psicologia e hoje atuar como psicólogo palestrante. Então, nasce psicólogo lá naquela criança lá, eu acredito, e assim que eu também vejo como é com as pessoas que eu atendo. Que loucura, né? Doido, né? Aí você falando vai sair no flash, né? Porque eu acho que a geração anterior foi isso aí, né? Porrada, tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Já que você pegou a geração anterior, olha só, a geração dos nossos pais é conhecida como Baby Boomers, né? Para quando a gente vai estudar um pouco de gerações, a geração pós-guerra, né? A maioria dos nossos pais vem dessa geração. É uma geração que o suficiente era ter o que comer em casa, né? Um plus era ter tempo de qualidade com a família. Eu lembro de uma propaganda da IBM que logo quando inventaram os e-mails, que aparece uma família esperando o marido chegar em casa e ele chegava mais cedo para jantar com a família. E o e-mail falava, a propaganda falava assim que o avanço da tecnologia que a IBM estava provocando era para que as pessoas passassem mais tempo de qualidade com as suas famílias. Bom, acho que saiu pela culatra. Não foi bem isso. É um belo tiro do Eu acho que não foi Agora a bem gente isso. trabalha quando tá dormindo. Estou atrasado porque estou respondendo e-mail. E aí a gente começa a falar nem de e-mail, né? A gente começa a falar que o escritório está na palma da mão. E aí eu começo a entender que essa relação, né, do trabalho com o tempo de qualidade, com a vida, ela transita algumas coisas. Se naquela geração dos nossos pais, o básico era chegar em casa, suprir, colocar a comida na despensa ou no fogão, talvez a nossa geração, quando a gente vai falar dos nossos filhos, eu sou pai de um menino lindo lá, 7 anos, o Eduardo, começo a entender uma outra situação de paternidade, bem diferente daquilo que meu pai pôde oferecer. Mas a criança que buscava o reconhecimento do pai era uma criança que tinha uma carência do quê? De afeto. Pensando na geração deles, isso nem isso eles tinham, né? Talvez faltou muito mais do que ele pôde oferecer, né? Então, hoje, nós começamos a entender um pouco dos traumas, dos chamados bloqueios, né? A psicologia dos traumas, ela vai entender aquilo que nos falta. Então, por exemplo, quando na minha infância me falta uma palavra de afirmação, reconhecimento, quando eu queria um abraço eu ganhava um xingo, talvez isso se torna, para mim, hoje, o que o Gary Chapman, o autor de um best-seller chamado As 5 Linguagens do Amor, chama de palavras de afirmação.
Ou seja, Cleiton, ou seja, Felipe, aquilo que faltou lá para mim na infância se torna aquilo que eu mais busco como afeto. E isso, eu estou falando de uma das linguagens, que é a palavra de afirmação, Tiago. E se eu falar de tempo de qualidade, o que me faltou lá na infância? Se eu falar para vocês, por exemplo, de outras características como presentes, será que essa pessoa que hoje a linguagem dela é dar, é receber? Será que, ainda que seja coisa simples, né? Mas é ser lembrada, quanto ela foi esquecida lá no passado. Então, olha só, então a gente fala de gerações, e nessa geração agora, a gente não dá para reproduzir aquilo que nós recebemos dos nossos pais, nós evoluímos. Okay? Então a gente começa a pensar num outro cenário, um cenário onde eu preciso oferecer para um carinha de 7 anos lá aquilo que é mais do que eu recebi. O que ele busca? Né? Porque o afeto já é básico, já não dá para faltar que nem faltou para mim na minha geração lá. O afeto precisa vir no pacote pronto. E aí a gente começa a pensar no que é essencial e no que é ou supre um pouco acima dessa necessidade. Básico. Muito louco, né? Interessante, nunca tinha parado para pensar por esse lado. Eu penso muito nisso, porque eu tenho alguns fatores aí, você vai falar melhor do que eu. Apesar de ser um adulto, eu tenho um paladar infantil. Eu consumo doce, que é uma maluquice. Outro dia eu tava com a minha esposa pensando sobre isso, falando, nossa, por que a gente... E, pô, o pessoal da minha idade não tem essa necessidade de doce tão grande. E a gente começou a conversar assim na mesa, assim, eu falei, putz, eu acho que isso aí lá não é trauma de infância. Aí ela ficou, tudo é trauma de infância. Eu falei, ó, eu nunca, tipo, bolacha pra mim, bolacha recheada, era uma vez no mês. E era um pacote. Pra dividir. Pra dividir. O primeiro emprego meu foi no supermercado. Acho que vai contar essa história pra você, né? Meu salário ficava no supermercado. Eu comia barra de chocolate e bolacha o dia inteiro. E isso vai se arrastando. Eu falei, cara, que surreal. O Felipe, quando chegou aqui, tinha 2 barras de chocolate. Ou não, chocolate já foi, amigão, chegou atrasado. Isso se arrasta muito. Por quanto tempo? Como que a gente resolve isso? Tem psicólogo. Passa uma gostosa. Olha, mas hoje eu não estou aqui para falar de psicoterapia, mas de psicoeducação. Vou combinar assim. Então, pelo menos para que as pessoas não precisem ou possam evitar um pouco de chegar no consultório, eu estou aqui hoje divulgando, difundindo conhecimento, educação, aquilo que eu pude receber dentro de uma formação ou dentro de uma vivência. Mas eu falo ainda para você que o que mais me ensina é o consultório hoje, né? Apesar de buscar uma especialização, uma formação complementar, fazer terapia, porque psicólogo acho que é o primeiro modelo de pirâmide. Porque se você foi pegando um psicólogo aqui que te atende, ele tem um psicólogo que tem um psicólogo que vai chegar lá no Freud. Bom, é o topo da pirâmide. Bom, mas como que a gente pensa? Olha, no consultório, às vezes eu faço uma pergunta que vem bem de encontro com o que o Cleiton trouxe. Eu pergunto assim, como foi a sua primeira compra quando você casou? Né? E a pessoa me responde parecido com o que você me disse, Cleiton. Ela fala assim, nossa, bolacha, Danone, tudo que eu não queria, que eu não podia comprar, né? Normalmente, a gente, na nossa geração, tivemos irmãos, né? Rara exceção quem foi filho único ali. E aí, aquela bandejinha de 6 Danone, se era 3 irmãos ali, né? Era 2 para cada. Segunda Guerra, Terceira Guerra Mundial. E tinha um que era mais, né? E olha só, aquele que é mais impulsivo, que depois nós vamos entender nos investimentos. Eu comprava o Danone do meu irmão. Se eu quiser comprar, olha só. E vendia para minha irmã. Olha, fazendo negócios, né? Mas aquela pessoa que era mais a irmã, talvez, né? Que comia já e era mais dada assim a impulsão, o que a psicanálise vai chamar de id, que é a pulsão, desejo, libido. Era a pessoa que se saciava mais rápido. Aí todo mundo tem uma irmã que comeu dela enquanto o seu tá bonito ali. Seu ovo de Páscoa, sabe? Que tá ali guardado ainda. Ou aquela bandejinha do Danone. Eu sempre fui desse. E aí, o que acontecia? Pois você abria, chegava um dia, um belo dia, vou lá você comer falava aquele assim, eu vou lembrar do chocolate, do Danone, e ele não estava na geladeira. Dava a Segunda ou a Terceira Guerra Mundial, pelo menos na casa dos seus pais. Por quê? Quem pegou o meu Danone? E aí essa criança cresceu. E agora ela pode comprar o que ela antes não podia. Olha que louco. Aí ela vai no mercado pela primeira vez depois de estar morando sozinha em casa. Algumas pessoas falam assim, nossa, não sei por que quando casa engorda tão rápido. Né? Será por quê? Né? Não, acho que a gente... E aí, olha que louco, né? A gente está falando de um período
aonde as pessoas elas têm mais liberdade, mais poder, seja de compra, Mais oferta. mais oferta, ou ela simplesmente não tem a concorrência mais do irmão, né? Mas como isso é inconsciente? Não, o adulto fala assim, não, eu sei que eu preciso comer saudável. A OMS fala que para ter saúde mental, você precisa ter uma boa alimentação, uma atividade física regular e uma qualidade de sono. Bom, todo mundo sabe disso, não é? Não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém. Mas por que então a gente fala que comer, né, é tão difícil, comer bem, se alimentar bem? Porque a gente come emoções. Essa é a minha resposta para você, Cleiton. Nós comemos emoções. E é só no paladar? Nem um pouco. Às vezes você vai ter aquele amigo que está ali por volta dos 40 e poucos anos e ele já está começando a ter sinais da idade. Não estou falando do Thiago, tá? E aí, é só para descontrair só. Ele começa, porque ele nem tá tão velho, né? E nem tão novo assim. Caramba, que lugar então que eu tô, né? Porque daqui a alguns anos, 20 anos, eu já tô com cartão de idoso, já estacionando em vaga, né? Preferencial. Mas há 20 anos atrás, eu tava no auge. A Assim. mente ainda não tá... Então, assim, tô no limite. Agora, eu tenho poder de compra, porque eu já vivi a privação da adolescência, da juventude, eu tinha que contar a moedinha para comer um cachorro-quente. Agora, eu já tenho, talvez, quem teve filhos já não é tão dependente assim, já estabilizou financeiramente, a profissão já deu uma alavancada nos últimos 10 anos, e aí essa pessoa fala assim, bom, que carro SUV que nada. Eu vou comprar um sedanzão, óculos escuro, braço para fora e vira um segundo adolescente, né? É o que a gente na psicologia chama de segunda adolescência. Olha que interessante. Caraca. Isso é estudado, então, né? E é tão estudado que a gente começa a perceber que é uma fase muito crítica para o divórcio, onde acontece estatisticamente os maiores números ou a maior quantidade de divórcios. O casamento chega até uma fase interessante, uma fase arrastada de piloto automático, mas chega uma hora que ele fala assim, alguma chave virou. Não sou tão velho para ficar assistindo Domingão lá no sofá. Quero viver. E aí ele quer viver, ele quer permitir-se aquilo que não se permitiu. Isso chega a ser algum fator hormonal, inclusive, ou é só mental mesmo da idade? Bom, tirando aquele colega que vai fazer reposição hormonal com testosterona, bom, o homem ele não tem biologicamente como a mulher uma marca hormonal, né? A mulher ela tem esse mesmo processo, só que ela passa pela menopausa. Tem uma transição. Tem uma transição que o corpo dela fala. E quando o corpo não fala? Esse é o problema, porque aí vai acontecendo da mesma forma, sim, tem uma mudança hormonal, a gente começa a produzir, por exemplo, menos testosterona, que é um hormônio essencial para o vigor, a maturidade masculina nesse sentido, e aí a gente começa a entrar num declínio. E aí você se sente desanimado para muita coisa. Quando vai cair a ficha, já talvez passou alguns anos, caiu a ficha, você fala, opa, preciso correr atrás. Talvez é um exame. Um adendo depois disso aí. Claro, só concluindo. E aí a pessoa vive num piloto automático, muitas vezes, por muito tempo. E quando ela acorda, ela fala assim, ei, preciso fazer alguma coisa. Só que ela faz alguma coisa, muitas vezes, para negar uma realidade. Esse é um mecanismo de defesa da mente. Então, muitas vezes não é autêntico. Não, você tem alguma coisa contra a pessoa que faz uma reposição hormonal lá, que começa a se sentir mais jovem, chegando aos 40? Não, pelo contrário, eu já antecipei os meus 40 já por conta disso. Mas eu tenho algo que é contra quando a gente faz isso inconscientemente. Quando você faz isso de modo desgovernado. E aí você vai desgovernar um monte de gente que está próximo de você, você talvez vai descontar no relacionamento, nos filhos, e quem vai sofrer não é só você. É as pessoas que vão pagar o preço daquilo que você não trouxe para o consciente. Ou seja, você precisa sair de uma mentalidade desgovernada para uma mentalidade de governo, né? Governar as suas emoções. Tiago. Aquilo que você falou da reposição hormonal e você também, eu quando eu estava com uns 45 anos, eu estava sentindo quase que depressivo, realmente. Com fraqueza, indisposição, falando, nossa, será que a velhice bateu mesmo? Velhice com 45 anos? Não, né? Fui no médico,
e minha testosterona estava menos de 200. O normal é de 400 a 700. Então o médico falou assim, cara, você precisa fazer reposição hormonal. Seu corpo não está mais produzindo o suficiente e está te prejudicando em várias esferas, né? Com medicação, acompanhamento. Eu sei que um mês depois que eu comecei a fazer, demora para o corpo refletir, fui outro Thiago, outro com 25 anos de novo. Eu não comprei um sedã, não andei, né? Mas assim, a disposição, aquela, tipo, parecia uma depressão, aquela tristeza extrema, sumiu mesmo, evaporou. E eu voltei a ser o Thiago de 25 anos, 30 anos atrás. Atrás não, 35 anos de idade, né? Então, para mim, com um acompanhamento médico, foi uma maneira consciente, não desesperada, para mim funcionou muito bem. Então, eu recomendo mesmo, quem tiver com uma dificuldade, assim, falta de energia, de disposição, a gente passou dos 40, pode ver que a testosterona está baixa, procura um endocrinologista, ele vai recomendar, vai indicar, vai aplicar, tudo certinho dentro com prescrição médica, né? E muda. Eu sabia que era bomba, tia. Eu sabia, Felipe. Eu só não tinha a confirmação. Essa é a prova que o homem não sai da quinta série. Olha, só pegando aí no gancho do Thiago, né? A gente fala com isso com muita, né? Eu estou trazendo leveza, descontração, mas a gente fala isso com muita responsabilidade. Porque, de alguma forma, a gente está suplementando aquilo que deveria ser natural e que, com o passar dos anos, por falta de estimulação, e aí a gente precisa entender o que estimula uma produção hormonal, né? Como eu falei, alimentação, atividade física por si só. Então, eu não preciso fazer isso lá atrás. Porque, concluindo só o raciocínio, a gente tem uma expressão que eu gosto dessa expressão. Nós precisamos equilibrar 3 tipos de energia ao longo da vida. Ó, que você anotasse isso. Nós temos uma energia disposição, nós temos uma energia tempo e uma energia dinheiro. E quem está ouvindo eu aí, nesse corte ou no podcast, eu falei para anotar, é você que está em casa. Olha só. Eu vou anotar. Os Bahia tá anotando. Olha que interessante, ó. Quando você é jovem, você tem muito dessas 2 energias e te falta uma. Quando você é adulto, da mesma forma, quando você é velho, do mesmo modo. Olha só. Quando eu sou jovem, eu tenho muita disposição. Rapaz, não precisa, minha testosterona está lá em cima, já. A mil. E eu tenho também muito tempo, cabeça vazia, assim, sabe? O ditado diz que é a oficina para coisa errada, sabe? Só que me falta dinheiro. Se eu não tive uma herança, não tive lá uma outra condição muito específica, me falta dinheiro, sim. Eu preciso correr atrás disso. E aí, quando eu sou adulto, eu entendi que agora eu posso vender o meu tempo para ganhar o quê? Dinheiro. A disposição ainda tem, ou deveria ter. Ou mas quando vendendo ela também, né? Ou estou vendendo ela a algum valor. E sim, tá. Só que ela já começa a cair ao longo desse tempo. E ela começa a cair quando a gente está passando pela vida adulta e eu chego na velhice. E aí o que me falta? A disposição. O que me sobra? Dinheiro. Tempo e dinheiro. Às vezes. Às vezes. Se você fez um bom investimento com Indica, se você talvez fez ali um patrimônio, né? Mas em linhas gerais, sim. Né? Aqui eu não estou falando das exceções, mas em linhas gerais você vai ter pelo menos mais patrimônio do que você teve quando você era adulto ou jovem. A tendência, pelo menos. E isso fala sobre um desafio paradoxal. Como equilibrar essas energias? Como eu chegar na velhice com disposição? Como eu chegar na vida adulta e ter tempo de qualidade? Como eu ser jovem e já ter dinheiro, não é? Para comprar bolacha, chocolate. Para fazer o que fazer sim. outras merda por aí. E olha, menores. olha que o dinheiro, quando a gente começa a pensar no dinheiro, a gente começa a pensar que ele serve para 3 coisas, basicamente. Estou falando do número 3 aí se repetindo novamente. O dinheiro ele serve para dar segurança para a família. Isso é muito importante. Tem pessoa que vai buscar só isso a vida inteira. Então eu preciso ter segurança. Então ele vai buscar um trabalho, um serviço que dê a maior estabilidade familiar possível, como talvez um concurso público, um trabalho numa grande multinacional, como foi o meu caso, ou ele vai talvez simplesmente viver uma vida linear, sem risco, acreditando que aquilo
é estabilidade e segurança para as pessoas que dependem dele. O dinheiro tem essa primeira função, mas ele também realiza sonhos. E realizar sonhos é muito interessante. A gente poder ir lá no mercado e comprar, encher o carrinho do que quer, para aquela criança que ficou lá ferida lá em casa, lá, é um sonho, não é? Bom, mas ele também tem uma função de ajudar pessoas. Então, quando eu equilibro o dinheiro não como um senhor, mas como um servo, e entendo essas funções principais dele, ele cumpre bem o papel dele e preciso ter um equilíbrio nesses 3 pés, nessas 3 pernas, nessas 3 funções do dinheiro. E aí eu começo a ter um equilíbrio também nessas 3 energias da vida. Interessante a gente pensar Um negócio nisso. meio emaranhado, né? Equilíbrio é uma palavra aqui que a gente precisa pensar. Cara, tá terrível esse negócio de equilíbrio, né? Não, política é equilíbrio. Tenho certeza. A gente vem gravando os episódios aqui com política, tá trazendo o pessoal, e hoje a política Mas é um tudo negócio... na vida é um equilíbrio, né? Só que não sei se a gente tá acertando com um pessoal mais equilibrado. Tô dizendo, não adianta você querer andar só com um lado, só radicalizar para um lado, radicalizar para o outro. Tem que buscar equilíbrio. E aí você vê um político falando isso e agora o equilíbrio volta de novo, então... Eu li um tempo atrás um livro de um autor chamado Brandon Schaeffer, que é americano. Ele fala dos 5 capitais, que é o dinheiro, o estudo, a saúde, a espiritualidade também e o tempo, né? E justamente a palavra-chave lá é equilíbrio, né? Você não ter só o dinheiro e não ter saúde, não adianta nada. Então, e ele dá técnicas de como você buscar o equilíbrio nas 5 áreas da vida principais, que ele julga as 5 principais. A gente pode criar um negocinho desse aqui no Instagram, que eu tô aqui na página do Naldo, colocar indicações de participantes, que tem bastante livro que a gente... Pois é. A galera indicou, a gente... Na parte de investimentos, né, você lida direto com esse público, o equilíbrio, ele às vezes acontece depois de um certo tempo de maturação. Eu acho que tudo na vida é com um certo tempo. Você não nasce com equilíbrio, né? Não. Mas você acompanha investidores, assim, diretamente, de perto, para falar assim, pô, calma aí, cara, não é assim. É o que mais Porque acontece. eu comecei a investir em 2019, pré-pandemia. Na verdade, começo de 2020. Comprei minhas primeiras ações, o mercado fez isso. Lá embaixo. Só que eu sou um cara que é tranquilo e eu tinha investido pouco, porque também não tinha dinheiro na época e falei, vou começar com um pouco para conhecer. Ele só começou com 50 mil. Um pouco mais. E assim, foi um momento que a galera entrou em desespero, mesmo aqueles que já estavam mais tempo. O que aconteceu com você? Conta umas situações aí que passou. Então, bem nessa época, eu não tinha passado por circuit breakers ainda, que é a moça simplesmente interrompe. Ela interrompeu uma, interrompeu 2, interrompeu 3, 7 4 vezes e virou uma loucura o mercado, né? Mas a gente sabe que tudo que cai vai subir, né? E eu não tinha dinheiro para aportar bastante, né? Depende da idade. E da reposição hormonal, né? Faz uma... E da testosterona. Faz um jinglezinho de quinta série, alguma coisa aí. Selo quinta série. Selo quinta série de qualidade. Vou especificar aí nos investimentos. Isso, Thiago. Tudo que desce sobe, né? E então, como eu também não tinha passado, não tinha essa experiência, mas o que a gente sabe é que nunca existe uma queda eterna. E as empresas, elas não tinham perdido valor de mercado, elas não tinham perdido uma boa administração, lucro. É claro que teve que fechar, parar, mas assim, as empresas, elas continuavam sendo ótimas empresas para se investir. Não foram elas que causaram o problema. Exatamente, foi uma doença externa. Delas, o valor que o mercado estava pagando era menor do que o valor que ela tinha de ativos. Exato, Não faz sentido, né? Então, assim, tudo indicava que ia ter uma rápida recuperação. E quem tinha capital para investir naquele momento se deu muito bem. Aí investiu, tipo assim, a Vale estava 70, estava 20. O cara vai lá e investiu a 20 mil na Vale, depois ela voltou para 70. Ou seja, só ali já fez um bom lucro, né? Quem conhece, quem já tinha mais maturidade e tal. E nós que fazemos essa parte da análise das empresas, nós vimos, elas não perderam fundamentos. Então, a gente fica mais tranquilo. Assim, Petrobras, Vale, falando do nome de grandes empresas. É mais fácil. Mas assim, tem um monte de empresas pequenas também que não perderam fundamentos. Então, assim, só paciência. E se puder, investir mais. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Aí entra a parte racional. Você conhecer, fazer não pela emoção. Um monte de colegas meus venderam tudo e perderam.
perderam. Vendeu, perdeu. Não sei Porque a turma tem muito isso, né? De falar, a ação caiu, eu tô perdendo dinheiro. Não, calma, você só vai perder quando você vender. Exatamente. Se você não vender... De fato, vem a falência. Tem que ir a zero, né? Mas, no geral, só tá nessa oscilação do mercado, ainda mais a pandemia, que foi um caso totalmente atípico. A gente tem nós desenvolvemos uma palestra de investimentos e ele vai dar parte de psicologia dos investimentos. E tem uma outra amiga nossa que vai dar parte de planejamento financeiro. Eu entro com a parte de investimentos. E o que ele vai falar nessa palestra vai ser a nossa inauguração em breve. Até passar para vocês ajudar na divulgação. Que a parte dessa psicologia do investimento que ele vai abordar, para quem vai começar a investir ou já investe, é tremendo. Ajuda muito a pessoa a entender a mente dela, para nesses momentos não fazer loucuras, não sair vendendo ou comprando a torto direito, mas sempre usar o racional. Né? Eu tenho uma palavra comigo que me guia já há algum tempo, que é autocontrole, que é a parte do equilíbrio. Se você não tem autocontrole, cara, você vai fazer um movimento errado nos investimentos, você vai fazer um movimento errado na sua vida, né, na sua família, não importa. Então tem que parar, analisa com calma, no seu tempo e toma ação. Tô errado, psicólogo? De forma alguma, como que eu posso falar se tá errado? Mas a gente pensa o seguinte, né? A gente precisa entender o nosso funcionamento, né? Pensa assim, quantas pessoas já ganharam o Nobel de Economia? Né? Poxa, o que esse cara precisou desenvolver como pensamento, como raciocínio, como ideia para ganhar um Nobel? E a gente teve um ganhador do Nobel de Economia que era um psicólogo chamado Daniel Kahneman. E esse cara, ele ganhou o Nobel por desenvolver um sistema, por provar um sistema que ele chama, que ele coloca no livro, já falando de indicação de livro, Rápido e Devagar, Fast and Slow. E o Daniel Kahneman, ele entende que nós temos um sistema mais frio e um sistema mais quente. Ele, na verdade, se a gente vai para outras áreas da psicologia, a gente fala também de um equilíbrio entre o id, quando a psicanálise pensa isso, que é o id, o ego, que é o eu maduro, e o superego. Bom, o id, então, ele é desejo, ele é impulsivo, e o superego, ele é sempre repressor. Paralelo ao que o Freud já havia dito, o Kahneman consegue trazer que nenhum nem outro. Então, sim, é sobre equilíbrio. Mas quando a gente pensa que isso está fazendo diferença, né? Porque se eu sou muito controlado, eu posso estar pendendo para um sistema muito mais frio, muito mais racional, enquanto algumas situações são intuitivas. Quer ver? Por exemplo, falando de investimentos, já que o Thiago está aqui, tem muitas pessoas que investem, elas se referenciam por pessoas muito simples. Por exemplo, no setor do varejo. Como que uma pessoa ela toma decisão para investir numa empresa de varejo, um varejista, um Walmart, por exemplo? E tem um autor que ele fala, não vou saber citá-lo aqui, ele fala que mulheres americanas, a gente vinha falando sobre isso no caminho, elas investem intuitivamente, não com dados totalmente racionais. E como é essa mulher? Olha o perfil dela, uma senhora casada, com os filhos, que ela entra na loja do Walmart e ela fala assim, nossa, estou dando um exemplo aqui só, né? Mas o setor varejista, eu gosto, me sinto muito bem nessa loja. E eu acho que ela ainda tem uma tendência muito boa, porque eu gosto dessa loja, me identifico com a marca. Então, ela sem olhar nenhum dado fundamentalista, ela nunca estudou análise gráfica para falar se a empresa está numa fase boa ou ruim. Ela não sabe o preço da ação, mas ela fala assim, bom, eu acho que vale a pena investir nessa empresa como algo para o futuro. Intuição mesmo. Por intuição. E aí, o que eles descobriram? Funciona. Né? E é interessante quando a gente pensa nisso, porque nem sempre a razão, ou seja, a gente fala hoje do Big Data, né, do Big Data, que analisa totalmente, faz uma estatística aqui, que é o que nós, principalmente nós homens aqui, não sendo sexista, mas em maioria o que nós somos. Mas muitas vezes a intuição, ela precisa entrar naquele flow, entende? De forma fluida, de forma intuitiva. Você toma uma decisão, muitas vezes sem a razão, mas porque você sente que aquilo é o certo a se fazer. Então hoje a gente não fala tanto em Big Data,
né, na neurociência, mas a gente fala hoje em small data, que é essa ação mais intuitiva. Por quê? Porque 85% das nossas decisões são irracionais, contra 15% de razão. É louco isso, né? Doideira. Fazendo uma observação, por exemplo, eu sou um analista, né, de ações. E vai lá, você analisa lá 500 empresas, cada empresa tem uns 50 a 60 indicadores, mais DRE, balanço patrimonial, tudo você olha, tudo número. Cálculos, calcula um contra o outro, vê entre os setores e tudo mais, aí você chega em duas que são bem iguais. Do varejo, mas tem que decidir entre uma e outra. O analista vai decidir como? Intuição. Sentimento. Ele pensa, não, eu vi uma notícia dessa aqui, que eu acho que está indo bem, porque a outra tem uma notícia que não está tão boa, mas é a intuição, porque a notícia a gente sabe que a mídia nem sempre reflete totalmente a verdade. Aí é a intuição. O analista tem que usar a intuição. Conhecimento de mercado, né? Com você comentando, né, sobre essa situação aí, não sei se foi um estudo mesmo que foi feito. Sim. Aí eu como racional, penso de uma outra maneira. E aí é uma pergunta que eu faço. Por quanto tempo esse estudo foi conduzido? Por quanto tempo essas senhoras ou quem utilizou a intuição para escolher a ação ficou com ela? Porque no longo prazo é praticamente certo que vai ter esse crescimento. A questão é, comprei hoje para daqui a um ano fazer essa análise, aí eu entendo que pode ter uma variação negativa. Então é uma pergunta que realmente me vem à mente quando você comentou. Tá, esse estudo levou 20 anos, ela comprou lá 20 anos atrás, foi comprando, a empresa cresceu, e em 20 anos a tendência realmente é essa. Seja na bolsa americana, seja na bolsa brasileira. Você tem essa informação? Olha, quando a gente... Estou falando aqui sobre a intuição, né? Eu não tenho os dados completos do estudo, mas o que a gente está falando sobre ser intuitivo, não só racional, é porque muitas vezes esse efeito repressor do sistema mais frio, como o Daniel Kahneman coloca, ele trava de uma tomada de decisão para oportunidade, por exemplo, entende? Você perde oportunidades. Porque você estava ali seguro, travado de tomar muita decisão. informação para tomar decisão. E aí, o que acontece, né? Eu, quando falo que entendo a gestão do estresse, né, no sentido das emoções, estresse, ele é administrado, já que a gente falou de hormônios, ele é administrado numa corrente sanguínea como cortisol. E o cortisol eu gosto de falar de forma simples, muitas vezes, para todo mundo entender. Estresse é uma energia de realização. Então, quando eu quero realizar algo, provavelmente eu vou estar muito estressado. Se essa realização ela é muito breve, eu tenho um desejo de realização, ela vai ser acompanhada de algo chamado ansiedade. Então, o desejo de realização, que eu chamo de ansiedade, e a energia de realização, estresse, vai me colocar, vai me impulsionar, me catapultar para acontecer ou realizar algo. Então, assim, em todo momento, nós estamos estressados ou ansiosos em algum certo nível. Não tem nenhum problema com isso. O problema, aonde a gente fala, nos excessos. Por quê? Porque todo excesso revela alguma falta. Então, se eu estou com excesso de estresse, eu estou sobrecarregando o meu lobo pré-frontal. Então, eu estou injetando cortisol na minha corrente sanguínea e esse cara que é a sede das tomadas de decisões, ele está totalmente sobrecarregado. E o que eu tenho num sistema operacional quando ele está com overload, quando ele está com sobrecarga? Ele passa a não funcionar perfeitamente. Trava. Ele Tela trava. azul. E aí ele começa, no nosso caso, né? Ele começa a dar perda de memória. A memória de curto prazo, que é uma memória mais rasa, ela é jogada para fora. Você esquece de compromissos básicos, porque seu cérebro julgou que não era importante, né? Você começa a ter pequenos erros. Por quê? Porque está comprometida a capacidade de tomada de decisão. Quando eu acumulo muita tomada de decisão, eu recuo, isso também tem uma sobrecarga. Só que quem aprendeu a ouvir o corpo falando, né, começa a perceber a somatização disso. Quem não aprendeu, que é a maioria de nós, acaba lidando de outra forma. E aí essa outra forma, muitas vezes, é a irritabilidade. E aí eu não vou me irritar com o meu chefe, não vou me irritar com um funcionário direto, porque eu tenho punição por conta disso. Eu tenho algum reforço negativo se eu tomar essa decisão. É a relação de poder, né? Só que aí, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai, aí eu posso. E aí, por quê? Porque ele não tem tanto poder assim para me retalhar ou me punir. Quando eu estou no hospital, eu não reclamo do médico, eu não reclamo da enfermeira, porque eles podem me retalhar, eu reclamo da comida. Entende?
Porque essa irritabilidade, ela está escondendo alguma coisa. Então eu tenho um excesso de algo que é emocional, que tem a ver com o estresse que eu estou vivendo, com aquela ansiedade, angústia que eu estou sentindo, eu estou descontando como válvula de escape em alguém. Então esse excesso está escondendo alguma coisa que eu não consegui entender qual é. Quando eu entender o que é, eu vou falar assim, não faz o menor sentido eu agir assim com você. Não faz o menor sentido eu tomar aquela decisão que parecia muito racional, mas no fim não era. Porque eu estava sendo controlado por outros impulsos que eu nem me dei conta. Então a gente não é tão racional quanto nós pensamos, assim, né? Então o equilíbrio aqui, ou o ego maduro para a psicanálise, é eu entender os desejos, as pulsões, os impulsos que a minha mente, o meu coração deseja o tempo todo, mas entender também as repressões, o não, a racionalidade. Então, quando eu começo a entender e fazer esse diálogo, a tomada de decisão ela fica muito mais fluida. E muitas vezes não é só pela razão, não é só pelos dados analíticos, talvez é intuitivo. Difícil isso quando está investindo, hein? Eu vou responder uma pergunta sua de uma maneira muito metida, né? Aquela que você fez para ele em relação ao tempo. Quando eu fiz um curso lá na Universidade de Yale, o meu professor foi o Robert Shiller, Nobel da Economia também. Legal. E ele gostava de pesquisa. E os Estados Unidos, nas pesquisas dele, são os investidores que ficam mais tempo com as ações. Sim. Principalmente as mulheres. Tanto, algumas vezes, algumas empresas querem fazer recompra de ações e não conseguem porque eles não vendem, né? Então, os americanos têm essa natureza de comprar uma ação e ficar... É cultural lá. Se bem que mais de 50% das pessoas que economicamente ativas investem lá. Aqui está chegando nos 3% agora, né? Então, assim, é bem diferente. E eles compram e ficam, né? Então, que nem a Tesla. A Tesla estava precisando colocar mais ações no mercado porque quem tem não vende. Por mais que está em um momento de queda agora, mas conhece o valuation da empresa. Acreditou no projeto. E o projeto é ainda muito bom, né? Então, assim, não tem por que vender agora só porque caiu um pouquinho, vou vender. Não, mantém porque o negócio tende a voltar, né? E os americanos não vendem fácil. Eles assim. entendem o processo. Né? Exatamente. Tudo que cai em ações, volta a subir. Quase. Uma tendência. Cara, surreal pensar essa parte emocional, essas decisões irracionais que nós achamos que estamos tomando de forma racional. É muita maluquice, né? Recentemente a gente fez um curso, né? E até eu ouvi essa informação de novo recentemente. A gente toma cerca de 35 mil decisões por dia, né? Pô, não tem como você tomar 35 mil decisões racionalmente. É muito automático. É que você foi para um lado e eu queria fazer uma pergunta para você explicar, não sei se de forma sucinta, se é possível, como que acontece o burnout na cabeça de uma pessoa? Porque o burnout está muito atrelado à questão de, pelo menos no conhecimento popular, de empregado que tem uma pressão muito grande. Mas também acontece com o empresário, né? Com o empreendedor. Como que funciona esse mecanismo do burnout? Obrigado pela pergunta, que é muito importante a gente falar desse assunto. O burnout ele acontece com empresários, acontece com funcionários, acontece com pastores, Um ser humano. por exemplo. Por quê? A gente cunha o termo burnout para relações de trabalho. Hoje ele é um CID, um Código Internacional de Doenças, então a gente usa burnout ligados a ambiente de trabalho, né? Mas quando a gente pensa no excesso de estresse, a dona de casa está sob estresse. Para quem não sabe o que é burnout, o burnout é um excesso, é um esgotamento, é um excesso de estresse, um esgotamento físico e mental. Então, esse excesso, quando a gente fala num exame, e eu fazer um exame de sangue, eu vou enxergar isso como um cortisol. Agora, como eu lido com esse excesso, que define muitas vezes se essa pessoa ela vai sofrer com perda ali, fadiga, e perder a capacidade dela de entrega, de execução daquilo que ela fazia, ou não. Se você me permite, eu quero contar uma história pessoal, né? Antes de estar no consultório, eu estive dentro da indústria, né? Lembra aquele cara que eu falei no começo, que eu queria buscar muito reconhecimento dele? Aprovação. Pois ele falava inconsciente, ele falava, né? E eu acolhi isso inconscientemente. Ele era um serralheiro, meu pai era um serralheiro. E o sonho dele era ter estudado no Senai. Ele não pôde. Quando eu vou lá, nos meus 14, 15 anos, o que eu faço? Então, vou lá, vou pro Senai. Eu passo? Não passo.
Mas eu não sou brasileiro, não tinha alguém para se provar. Eu vou lá na segunda e na terceira prova do Senai, a última possível, eu passo e faço um curso técnico por 2 anos. 1 ano e meio eu já sabia que não era aquilo que eu queria. Eu estava ali por volta dos meus 17 anos e me descobrindo na área de lidar com pessoas, de resolver problema de pessoas. Pergunto se eu parei. Não, não parei. Porque eu tinha alguém... Hoje você está no maior nível de resolver o problema das pessoas que pode existir, né? Entrar na mente delas. Só que naquele momento eu vivia muito, apesar de ser um jovem muito organizado, controlado, sabia lidar muito bem com dinheiro, mas eu não sabia muito bem lidar com as minhas emoções. E a minha busca ali, né, era por um reconhecimento que ele não vinha de um outro jeito. Então, quando eu decidi que eu queria estar na área de humanas, lidando com pessoas, ou talvez aquilo que viria a se tornar psicologia, eu não escolho ir para essa área. Eu escolho terminar e ver o meu pai, então, orgulhoso lá, né, aplaudindo e chorando horrores lá na formatura. Bom, a correnteza me levou ali depois desse rio que eu entrei, porque não foi ali depois dos 18, passa aquela período de reservista e tal, e aí de repente eu conheço uma pessoa que me conhecia de um outro mercadinho que eu tinha trabalhado lá, e ele fez 3 perguntas para mim. Naldo, você terminou o Senai? Sim. Fez 18? Sim. Já tirou a reservista? Sim. Então preciso do seu nome e telefone que eu vou te contratar na segunda melhor empresa da sua cidade. Bom, mas eu tô com o meu currículo aqui, você não quer? Não, só preciso do seu nome e telefone. Bom, caio na indústria e a indústria automotiva. A indústria automotiva é conhecida por uma das mais estressantes que existem, uma das mais competitivas, pelo menos. E 5 anos eu fico nessa empresa que eu citei. Na outra eu fiz igual a nossa antiga presidente, eu dobrei a meta, né? Eu fiquei 10 anos, né? E... Você não tinha meta, mas quando chegou nela, você dobrou. Pois é. E aí, quando foi esse período, foi assim, eu já estava me formando em psicologia. E mesmo assim, eu não conseguia me desvincular daquela correnteza, né, que era a indústria automotiva. Aprendi a gostar, né? Afinal, 15 anos fazendo isso. E eu cheguei no topo da pirâmide da indústria automotiva, que é uma montadora de automóveis. Imagina, uma linha parar, o prejuízo que é. E só 2 profissionais é responsável por essa área. A manutenção, né? E o cara da qualidade. Porque quando a linha vai parar, ou é por um problema de máquina, ou é por um problema de qualidade. Então, normalmente sim, né? E aí eu era o cara da qualidade. Era o cara que quando a linha, né, ia parar, alguém me chamava. Naldo, a linha vai parar por causa de você, né? Ou pelo menos por causa dos seus fornecedores. Resolve. Então, o nível de estresse era muito alto. E naquele lugar eu quase cheguei no burnout. Foi por isso que eu citei. Quando eu aprendo a gerir as emoções um pouco, eu estava conhecendo algo que ainda era muito recente. O termo em inglês se chamava mindfulness, ou atenção plena. São técnicas, né, de controle do estresse, de controle de ansiedade, e eu vi alguns colegas ali que eram afastados, né, outros que antes de voltar para a empresa sofreram AVC, outros que sofreram com 24 anos ataque cardíaco. Aí você começa a imaginar qual é o nível de pressão que essa pessoa está vivendo dentro desse ambiente de trabalho. Eu não me orgulho disso, mas um dos meus fornecedores, eu repassava aquela pressão, nunca faltei com respeito e educação com ninguém, mas repassava a pressão como cliente. Um dia, né, eu tinha uma reunião com um desses fornecedores, ele tinha que vir na empresa apresentar uma solução de um problema de qualidade. Eu ligo para ele e começo a colocar toda aquela pressão que eu estava recebendo. Ele, de repente, não me atende mais e o diretor, então, me liga. E o diretor virou para mim e falou assim: Naldo, o fulano de tal, né, que você estava falando, o gerente de qualidade, ele está saindo aqui de ambulância. Eu não consigo, por isso que ele não consegue falar com você agora. E provavelmente ele não vai conseguir ir na empresa e apresentar a solução que ele ia apresentar do problema. Bom, eu me sensibilizei com a situação, eu virei para o lado e virei para os meus gestores e falei: olha, está acontecendo isso. E aí a palavra que eu recebi foi a que eu devolvi para o diretor. Falei: olha, então vem você. Né? E por quê?
Porque era o ambiente, aquilo Altíssimo. demandava. Depois eu pude conversar, num outro momento, com esse gerente, entender que o que ele estava passando era uma situação muito delicada. Ele estava com uma mãe internada no hospital. Ele não estava, já estava acarretando há muito tempo, tentando lidar com essa situação. E, bom, o que a empresa fez depois não foi recuperar esse profissional. A empresa, por um tempo depois, desligou esse profissional. E talvez foi a melhor coisa para ele e o que aconteceu. Mas, normalmente, não é assim que nós lidamos com o reuso, com recursos. Por exemplo, a água dentro da empresa ela não pode ser descartada no meio ambiente. Ela precisa ser tratada e devolvida. O papelão, o lixo reciclado, ele precisa passar por um processo. E o funcionário? Como que ele é devolvido para o mercado de trabalho? Depois dele passar por um moedor de cana, né? Dar todo o suco ali que ele tinha, né? E ficar só o bagaço, né? Depois de muitas vezes, só tá saindo a gotinha ali. Então, a gente, né, nessa cultura, não estou falando da empresa A, da empresa B, mas ainda na nossa cultura, não é compreendido o quanto isso... né? Esse excesso de estresse ele é prejudicial para esse ser humano, não para esse profissional somente. Sim. Parece que eu estou falando assim, meio romantizando uma situação, Não. mas é o que acontece, porque acontecia comigo. Então, o excesso de estresse é gostoso quando você está dando conta de resolver todos os problemas, porque quem não quer energia de realização, né? Só que o que a gente não aprendeu é algo que os atletas aprenderam, Felipe. Os atletas, eles estão submetidos a um alto nível de estresse. Sim. Alta performance vem da onde? Linguagem do esporte. Foco, disciplina, resultado, trabalho em equipe. Tudo são palavras que nós trazemos para o corporativo, para o business hoje, mas que vêm do esporte. O próprio coach, né? Pois é, né? O treinador. E a gente começa a pensar assim, bom, quando um atleta está em alta performance, nível de cortisol, adrenalina altíssima, ele vai ter uma competição no outro dia, o que ele faz? Hora extra de treino até 10 horas da noite, não é? É isso que ele faz? Sei. Não. Ele vai para uma balada, tem um convite, falou, olha, amanhã é despedida de solteiro de um grande amigo nosso, então vamos para uma balada aqui. Ele faz isso? Não, também. Nem a pau. Ele não maratona a série na Netflix. Naquele dia anterior, ele tem o melhor sono possível que ele puder. Ele tem um descanso do qual ele nunca teve, porque amanhã ele vai ter uma alta performance. E depois dessa alta performance, dessa prova, competição, jogo importante que ele tem um repouso de alta performance, antes e depois. Como é esse profissional? Ele entregou o resultado? Bom, ele entrega um resultado melhor, porque quando ele compromete esse descanso saudável, esse descanso oportuno, seja no sono, seja no repouso, ele compromete a performance dele naquela competição mais importante da vida dele. Ele não faz isso. Sim. Tem muita essa discussão, principalmente em épocas de Copa do Mundo de futebol, né? Tem treinador que é o mais da concentração, que recusa. O Felipão, na penúltima Copa, ele deu uma jogada, ele falou assim, vai ter a concentração, vocês não vão pra balada, mas a família pode ficar no hotel com vocês. Ele entendia que era importante nesse momento de repouso, estar com a esposa, com o filho, com a mãe, que ele achava que colocava o atleta dava um benefício para o atleta no dia seguinte. Mas é muito louco, né? Porque tem atletas que são mais malucos, né? Romário pulava um muro na concentração para o lado. Mas é muito individual, né? Esse descanso pré e pós momento pico de estresse, você acredita que deveria talvez ser utilizado também em grandes decisões que nos colocam em estresse? Por exemplo, amanhã eu tenho que fazer uma visita para fazer uma venda grande com um cliente, fazer uma negociação. Isso vai ajudar nesse momento também? Vamos falar de expectativa e realidade, né? Falando de expectativa... Uma boa compra de ações. Não é? Expectativa e realidade. Expectativa e realidade. Por quê? Porque quando eu falo isso, né, as pessoas falam, nossa, isso não existe. Não cabe no mundo que nós vivemos. Tá. Bom, essa então a pessoa está expressando realidade. A realidade dela não condiz com isso. Mas olha só, quando a gente fala de uma expectativa, comprovado cientificamente que quando eu tenho um estado de atenção plena, né, em algo que eu vou fazer, num negócio que eu vou fechar, seja numa ação grande que eu vou comprar, que envolve... naquele momento, eu tenho uma rampa
de estresse ou linear ou exponencial. E o que é prejudicial? Toda vez esse 0 a 100 que eu começo a, precisa resolver, é caos, eu acabei de acordar e já vou para o WhatsApp, ali, antes de eu fazer uma curva saudável, de tomar um café, de colocar uma energia no corpo, eu já começo a gerar angústia que eu posso falar aqui que é desnecessário. Por quê? Porque esse tempo, a gente está falando de uma máquina chamada corpo que foi desenvolvida ao longo de séculos. E aí a gente quer assumir verdades para uma realidade que existe há 20 anos. E aí esse corpo, quando eu gosto de dar um exemplo muito simples assim, né? Nossos ancestrais ali, ou bem estilo índio assim, né? Quando ele saía para caçar, era um trabalho, né? Então ele se pintava, se vestia, se camuflava com alguma roupa de guerreiro, ia lá com a lança, arco, flecha, sei lá qual equipamento na mão. Aí ele ia para caça, ele ia com a equipe, ele ia os mais novos, o líder ia na frente, aí o arbusto se mexia. Lascou, né? Porque ele não sabe se ele é caça ou é o caçador, né? E aí, de repente, ele fala, ufa, né? Essa aqui eu vou enfrentar. Aquele momento ali, o sistema límbico dele está jogando cortisol, adrenalina. Tem um outro sistema que está falando assim na mente dele, corre, dá no pé ou luta, enfrenta. Luta. E esse sistema, ele te prepara as dosagens para a mesma condição. Por exemplo, ele coloca, mas começa a acelerar sua pressão arterial através do sistema cardiorrespiratório. Então você tem mais hiperventilação e taquicardia, porque ele precisa levar oxigênio para áreas que não estavam recebendo. Precisa levar oxigênio para o cérebro para tomada de decisão. Para as pernas para correr. Para as pernas para correr e para os braços para lutar, basicamente. Ele tira do estômago, você não precisa comer, vou usar outra fonte de energia. Para o intestino e para a bexiga, para o sistema urinário e digestivo, ele manda um comando, esvazia aí, porque a gente vai precisar de mais leveza. Esvazia na hora. Leve, eu preciso estar leve, né? Então a gente começa a ter um sistema que fala assim, preparei você para as duas situações. Toma a decisão. É com você, negão. E agora? Aí que dá a tela azul. Luta, eu vou para cima do arbusto ou eu dou no pé, não é? E aí a gente começa a pensar que aquela situação, poxa, enfrentei, volto, né? Depois daquela situação de colocar a caça nas costas ali, né? O animal que você tem uma missão importante que é alimentar a tribo. E aí você chega, depois começa a dar risada, entra no modo quinta série para aquela galera, né? Você viu, quase que você saiu correndo, né? Chega, olha o processo. Eu vou preparar a caça. Ou eu vou colocar para alguém, né? Preparar. Eu vou me banhar, tirar minha roupa, a camuflagem que eu usei. Olha o processo, olha o tempo de desaceleração, né? De despressurização, daquele pico de estresse. Hoje, né, com os autores mais renomados hoje da neurociência, eles falam que nossas fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal, elas não existem mais. Então, hoje, quando eu tenho meu escritório na palma da mão, é muito difícil eu saber a linha de quando eu ainda estou na selva, caçando, para quando eu estou na tribo, no meio da fogueira, tocando uma violinha e celebrando a conquista do que eu fui caçar. Hoje o arbusto se mexendo é o WhatsApp vibrando. Será que é aquela mensagem que eu estava esperando? E aí o sistema prepara quase que na mesma intensidade. Olha que louco. Ou pior ainda, é a mensagem que você não esperava que vem, que é ruim também, né? Isso muda seu humor. Estresse. É porque você se prepara para uma coisa, de repente vem outra. Né? Se prepara para uma descida, porque você comprou uma put, o negócio vai lá em cima. Esse é o sistema, né, que nós... É a máquina que nós habitamos. Mas, assim, a realidade, né, que nós vivemos é um mundo muito mais frenético, que é um mundo que não para. Então, se eu estou em alta performance, o meu descanso precisa ser de alta performance, o meu sono precisa ser de alta performance. Eu começo a perceber que aquela energia que nós falamos há pouco tempo atrás, a energia de disposição, quando eu tenho um tempo de descanso, quando eu tenho um tempo de qualidade, quando eu começo a celebrar minhas pequenas conquistas com a minha família ou com as pessoas que me são importantes, isso é energia
para eu ir lá e fazer um bom negócio no outro dia. Então não é perca de tempo. Então, falando de expectativa e realidade, alguém que me ouviu antes dessa parte fala assim, isso não é verdade, mas eu tô te provando que descansar, repousar é um fator fundamental para você ter a alta performance que você quer entregar no outro dia. Uma coisa que ele falou que é muito importante, interessante, eu vejo também, nós fizemos um curso juntos de desbloqueio, né, chama Confronto. E uma coisa que abordaram, que foi bem interessante, que nós não temos esse costume de no dia a dia fazer, é celebrar pequenas conquistas. A gente só deixa para celebrar um aniversário, coisas grandes, né? E esquecemos da nossa família. Eu fechei um contrato hoje, não é grande, mas vamos celebrar. Sai para comer, alguma coisa, celebra, sempre lembra, né, e trazendo a memória pequenas conquistas também, que no dia a dia nós temos bastante pequenas conquistas, e a gente deixa passar, né, e só fica no estresse. Não, mas tá bom, fechei aqui, mas não fechei o outro, tem mais. Não para, não baixa. Nem aproveitou esse, já está pensando no próximo. Exatamente. Né? No próximo para resolver. Celebrar pequenas conquistas é Essa importante. análise que você fez no dia do celular com a moita não mata, Bem é surreal. interessante. Porque você não sabe realmente, né? Então, já tinha essa dica para separar a parte de contabilidade. A gente sempre fala, separa suas finanças pessoais da empresa. Separa o seu número também. É muito atípico uma situação que não vai aguentar um final de semana. Às vezes você está com o celular, você tem lá os seus clientes todos e a sua família. Você está num churrasco com a família, celebrando, aproveitando. Vibra uma mensagem daquele cliente mais estressado, pau no cu. Estressado. Que te manda uma mensagem, estraga o teu dia, estraga o teu momento, e aí o teu rendimento já... Uma vez no domingo à tarde, eu estava com minha esposa e com meus filhos na piscina. Me ligaram, não acharam os outros funcionários, e eu fui domingo, 3h30 da tarde, numa empresa resolver um problema que qualquer pessoa podia resolver. E chego lá, resolvo rapidinho, 5 minutos e volto. Mas isso eu perdi meia hora para ir, meia hora para voltar. Não só em tempo, mas Tempo, Exatamente, eu perdi, depois segunda-feira já está trabalhando de novo. Né? Eu tive um caso no consultório, e esse eu posso citar, tenho autorização para falar. A pessoa, ela trabalhava numa área de alto nível de estresse, né? É um gestor. E quando ela chegou no lugar, no consultório, ela estava à beira do burnout. Ela estava com todos os sintomas ali de excesso de estresse, por exemplo, a somatização no corpo, né? Muitas vezes, quando eu falo que o atleta olha o corpo como um termômetro para a performance dele, nós não olhamos. Então, entra num outro nível. Porque muitas vezes as nossas dores nós remediamos. O atleta não pode isso porque ele tem um exame antidoping, ele não pode comprometer a performance com um medicamento. Então ele precisa sim dar conta no corpo. A gente vai remediando, vai dando manutenções corretivas na máquina, né? Que vão muitas vezes mascarando o problema lá na frente. Então chega uma hora que As gambiarras no corpo. vai fazendo as gambiarras no corpo, né? E aí, chega uma hora que a fatura vem, né? Muitas vezes, antes de vir a fatura, a gente tem uma área na psicologia que chama psicossomática, que é a relação mente e corpo. Como que as doenças que estão acontecendo no campo emocional, elas vão para o corpo, elas se manifestam no corpo. Fala um pouco pra gente essa questão da psicologia com investimento. Como que vai trabalhar esse projeto novo de vocês? Você falou que é palestra, Uma palestra de um dia. Mas vai ser específico para cliente? Como que é? Então, nós vamos divulgar, quem já assiste, já investe, quer dizer, é interessante ir para aprender, para melhorar a parte psicológica, a parte de planejamento financeiro e investimentos. Então, quem não investe nada vai ser assim, do 0 ao 100, quem já investe vai ser do 50 ao 100, vai ser bom para todo mundo, né? Porque a gente vai trazer a abordagem de investimento psicológico, planejamento e investir, né? E eu vi o material dele que ele já preparou, nós preparamos juntos, fizemos uma palestra piloto, né? Testamos, mudamos, melhoramos, né? Com várias opiniões aí de outras pessoas que nós convidamos ali, familiares mesmo, né? E agora nós vamos marcar uma data mesmo e já traçar essa palestra. Então, quem já é cliente da Indica vai ter um preço bem promocional, o valor vai pagar ou nada, ou um valor bem baixo mesmo, só para pagar, ajudar a pagar, simbólico para pagar um coffee break, uma partezinha ali, alguma coisa assim, ou nada, né? E quem é de fora, que não é cliente da Indica, assim, aí esse vão pagar, mas o valor também é muito irrisório. Pagar gastos, né? Não vamos querer comprar um valor... Não, nesse momento, como até conversamos, não é o intuito ganhar dinheiro, faturar, né? Mas sim trazer um benefício para quem quer começar a investir.
Eu como investidor, né, a parte mental ela tem que estar muito bem centrada, muito bem equilibrada, né? Porque aqui que vai, o mercado ele oscila diariamente. O cara que começa a investir normalmente ele faz isso, né? Toda hora. Todo dia, toda hora. Toda hora, né? Todo dia, toda hora. Subiu. Planilha do Excel. Caiu. Meu, isso leva as emoções a acompanhar o gráfico da bolsa, né? Sobe, desce, o cara começa. Aí ele fica excitado porque está subindo, aí ele fica apreensivo porque está caindo. Isso é ruim, né? Porque você eleva o nível do seu estresse desnecessariamente. Compra um negócio, esquece, nem liga essa porcaria, né? Lógico que é difícil fazer isso, mas é o melhor caminho na minha visão, porque senão você vai comprometer todas as outras áreas da sua vida, sendo que investimento não é um lugar, pelo menos ao meu ver, e o que a maioria dos especialistas diz, não é para você ganhar dinheiro, é para você potencializar os seus ganhos e ter uma tranquilidade ali na frente se você investir a longo prazo. Aí o cara bota dinheiro ali, acompanha, aí fica estressado, vai mal no trabalho, vai demitido, a esposa manda ele embora de casa porque ele perdeu o trabalho porque ele estava focado nos investimentos, você gera uma cadeia, porque é mais um fator de estresse que ele vai ter na vida dele, se ele não souber gerenciar, né? Uma proposta da Indica, bem interessante nisso que você está falando, é justamente essa. A pessoa, 15 minutos por semana, vai lá e atualiza os seus investimentos. A gente manda, toda segunda-feira tem alguma notificação lá que mudou, né? Você sabe, né? Por que só de segunda-feira? Às vezes é uma coisa emergencial, sim. Né? Mas é e já aconteceu várias vezes emergenciais. A empresa acabou de falar que vai abrir, ninguém sabe de nada, chega o CEO e fala assim, a empresa está mal, nós estávamos escondendo os números e é um emergencial. Bom, vamos vender agora porque vai despencar. Né? Tipo Americanas. Mas Americanas, por exemplo, já não estavam no nosso portfólio há muito tempo que ela já vinha dando indicações, né? Só não sei quem mantinha uma empresa da casa do portfólio. Enfim, então a proposta é justamente essa. Por causa da psicologia, da pessoa não ficar acompanhando o tempo todo, não. Toda segunda-feira ele vai mandar uma notificação, eu vou lá, entro na corretora, atualizo isso que ele está indicando, ou não, eu gosto, não vou vender. A pessoa é livre. Indicação, é uma indicação, não é uma ordem de compra, né? É uma indicação, uma sugestão, né? Como quer ver essa sugestão? Olhamos todos os números de novo, analisamos, vimos o mercado, essa empresa vai continuar bem, continuando no portfólio. Essa aqui está começando a dar uns deslizes aqui, vamos tirar antes que piore. Então, assim, justamente por causa do viés da pressa de ganhar dinheiro, né? Ele vai comentar nessa palestra dos 27, não os 27 necessariamente, mas tem 27 principais vieses cognitivos no investimento, né? Ele vai comentar alguns principais, é claro que não daria tempo em uma manhã, falar sobre tudo isso, mas os principais ele vai focar, né? E aí quem for vai aprender, puxa, por isso que eu não vou vender, por causa que eu tenho que me comportar assim. Então esse cara aqui, psicólogo de carreira, vai saber explicar muito bem. Ele é investidor também, então tem essa experiência. Bacana. E é interessante, né? Porque a gente começa a falar de investimentos, né? Investimentos é o comportamento humano em relação a dinheiro, não é? Então, como que uma pessoa, ela impulsivamente compra, né? Numa notícia, né? E a ação sobe de escada, muitas vezes desce de elevador, né? Porque... ou no caso contrário, a notícia faz ela subir de elevador, né? E aí fala, nossa, não era só um barulho, né? Era só um ruído, era um ruído. E aí muitas pessoas também que por medo de investir acabam não entrando, né, no mundo dos investimentos, que é o pior cenário. Né? Ela fica com o dinheiro ali numa renda fixa ali, irrisória, né? Porque o viés dela é um viés de segurança e estabilidade, né? Ela tem aversão ao risco. Então, como é compreender, né? E aí a gente fala do inconsciente, porque a pessoa muitas vezes olha, puxa, é por isso que eu me comportava do jeito que me comportava. É por isso que eu não investia, por isso que eu tinha medo de fazer um outro aporte quando eu podia. Então, existe o racional, onde eu deveria, mas por que você não faz? Já que você sabe, eu sei que eu deveria investir, eu sei que na poupança meu dinheiro não vai render nada, por que você não investe então? Então, essa resposta que ela mesma falou, não sei. Medo. Né? E aí a gente está falando de um medo que desdobra, que está apontando alguma coisa ali para ela.
Então ela precisa trazer isso para o consciente, seja nos investimentos, eu estou falando aqui que é o nosso tema, mas isso eu falaria para uma pessoa que está se relacionando, qual é o medo dela de se relacionar com a outra pessoa, né? Ou de deixar aquela relação que ela está sofrendo tanto, né? E a gente não consegue entender o nosso modus operandi, né? O nosso modo de ser ali, e muitas vezes vivemos uma vida privada de recursos, privada de prazeres, que a gente poderia, que seriam saudáveis para nós, porque a gente vive num piloto automático ou nesse modo desgovernado, que eu gosto de dizer assim. Isso tudo, basicamente, são as famosas crenças limitantes. Elas, quando eu penso nas crenças limitantes, elas têm um fator um pouquinho mais raso. O buraco é mais embaixo, vamos falar assim. Quando a gente fala do inconsciente, tem uma imagem muito clássica na internet, que é um iceberg, né? Que é aquele no nível que você vê o consciente, o que está ali no limiar, o pré-consciente, num outro nível inconsciente, e num nível lá embaixo, que eu acho que é onde as marcas elas trabalham bastante, né? É o nível do inconsciente coletivo. Então, esse nível, por exemplo, explica um efeito manada, por exemplo, onde um vai, todo mundo vai. O nível, por exemplo, do inconsciente coletivo fala para as pessoas, eu não sei, mas eu gostei. E aí ela vai lá no intuitivo e toma decisão no intuitivo, né? Então, as crenças, sim, elas fazem parte, né? As limitantes, assim conhecidas, ou disfuncionais, né? Tá mais ali em cima. Mas ela está um pouquinho mais em cima do iceberg, o buraco é mais embaixo. A gente vai um pouquinho mais fundo lá. Estava na igreja com a minha família, né, um final de semana, e uma pessoa segura eu acabou ali a reunião, eu estava indo embora, a pessoa segura eu pelo braço e falou, preciso falar com você. Ela sabia que eu era psicólogo. E ela começou a explicar, né? Um maluco reconhece o outro. E aí ela fala assim, né? Bom, eu estou sofrendo com algumas crises de ansiedade e o meu corpo fala por mim, né? Ela não disse isso, eu estou expressando aqui. Ela Sua disse, leitura. Ela, quando tinha uma crise de ansiedade, ela vomitava. E esses quadros de vômito constante, né, não era uma vez, ela vomitava, ela falou assim, não, sequencialmente, até só ter um líquido amarelo lá chegar na bíblia. Da Bíblia. E falou, tá, eu fiz 2 perguntas para ele antes, para essa pessoa antes, e na terceira pergunta eu comentei o seguinte para ela. Fiz a seguinte pergunta: o que o seu corpo está falando que em palavras você não consegue pôr para fora? Aí ela me olhou profundo assim, pensou, olhou para baixo, falou assim, acho que eu preciso marcar uma sessão com você. E claro, né, essa pessoa teve um processo terapêutico, ela pôde entender, mas no consultório acontece muito essa somatização, onde as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, por que às vezes eu estou tendo manchas na pele, por que eu estou me coçando quando eu estou prestes a tomar aquela decisão, estou com uma decisão importante do vestibular, de um novo emprego, de demitir um funcionário, nunca demiti ninguém na auto-socorro, né? Estou inseguro pra caramba, não queria, mas preciso. Então, os problemas são os mais diversos. Pode ser um problema que para você seja simples, mas para mim é muito pesado, eu não tenho repertório emocional para lidar com aquilo. E aí é uma conversa franca que eu preciso ter com a minha esposa ou com meu filho, e eu não tenho repertório para isso, porque eu nunca aprendi, eu nunca tive uma conversa de pai para filho, então nem sei como começar. Isso gera, né, alguns efeitos colaterais, né, ou seja, começa a somatizar aquilo, e no caso daquele específico, daquela pessoa que havia me procurado, o corpo dela estava falando ali, né, reagindo emocionalmente, né, de algo que ela precisava realmente falar e que ninguém mais podia ouvir, e ela pôde falar isso no consultório. Como que eu entendo, né? Por exemplo, se alguém fosse falar, poxa, Naldo, mas isso se restringe à terapia? Eu falei que eu não ia fazer psicoterapia aqui, eu ia falar de psicoeducação. Quando a gente busca conhecimento, existem 2 formas de eu aprender sobre emoções, né? Na verdade, de eu aprender tudo na vida. Existe uma forma que é o processo, que é o que nós aprendemos na maioria, a maioria de nós aprendeu assim, e o processo é a repetição.
eu preciso repetir algumas coisas, memorizar, treino, e aí consolida o aprendizado. Existe uma outra forma, Ronaldo? Sim, existe. E a outra forma não é o processo, não é a repetição, é evento, é impacto emocional. Por quê? Porque o que define a nossa memória é o quanto de emoção ficou impressa nela. Então a sua mente, ela grava, você tem episódios da sua memória aí, talvez de 5 anos, 6 anos, ou recente, ou aquela comida que você comeu que foi inesquecível, que você nunca esquece, porque ela despertou uma emoção em você. Mas o que você comeu hoje no almoço, talvez você nem lembra. Porque não foi tão emocionante, não foi impactante para você. Foi algo que foi um processo, entendeu? O impacto emocional realmente foi baixo. Então, quando nós buscamos uma forma diferente de ensinar, nós procuramos despertar impacto emocional. Então, na inteligência emocional, nós buscamos vieses, formas de trazer impacto na experiência. Então, eu preciso ir para a prática. Tem uma pirâmide, só para concluir, chamada Pirâmide do Aprendizado, de um pesquisador chamado William Glasser, que é uma pirâmide que ficou bem conhecida na internet, que ela fala das formas de aprendizado, e ela mostra que a forma como eu leio, a forma como eu aprendo, por exemplo, uma forma passiva de aprendizado, como leitura, como a escuta, simplesmente, eu absorvo no máximo 10%. Agora, quando eu vou para um viés ativo, de aprendizagem ativa, eu ponho em prática, ensino alguém o que eu estou aprendendo, eu tenho um viés de retenção muito maior, chegando a possíveis 95%. Isso ainda é uma verdade. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui no podcast seria só balela se aquele ouvinte, aquela pessoa que está nos assistindo, não colocar em prática. Foi só mais uma conversa legal. Então, do que nós precisamos colocar em prática são novas formas de aprendizado, né? É conhecer coisas que nós muitas vezes ignoramos, e não é porque a gente é ignorante, simplesmente. É porque não sabíamos, né? Não estava no nível de consciência. Agora, talvez, nós conseguimos trazer um pouquinho de consciência para essa pessoa que nos ouve. E aí ela tem a chance, a tomada de decisão lá, sem estresse. Sem estresse. De escolher, né, como ela quer aprender e absorver conhecimento a partir daqui. Legal. E buscar o equilíbrio. E buscar o equilíbrio, com certeza. Bom. Esse princípio é o princípio que nós temos aqui na história, né, de compartilhar as informações para que cada um tome suas decisões. Né? Porque uma coisa é certa, você vai ter que tomar decisões na vida e arcar consequências por aquilo que você toma a decisão. E as consequências podem ser boas e ruins. E sempre deixando claro, né, pelo menos é a minha visão, não sou psicólogo, nada, mas quando você toma uma decisão, você abdicou de alguma outra. Então, não decidir é uma decisão. Não decidir é uma decisão. Não tem jeito. Então é complexo, a vida não é fácil, mas não é impossível, né? Estamos aqui, né? Batalhando. A galera vivendo também. Né? A galera aqui vivendo. Né? Mas, pô, bacana. Bacana mesmo. Tem que marcar outros, né? Tem que marcar outros. Esse assunto de mentalidade não só é muito importante, mas é muito profundo, é difícil. Sim. Eu acho que faz muita diferença. E o Ronaldo não deixou na mesa aqui 1% do que ele... Pode nada. É só assim, aquele cristal que está na ponta só, cara. É muita informação. Eu sou um cara que gosta de tentar colocar algumas dessas coisas em prática, né? Muito do que você está falando aqui eu já experimentei, já ouvi em outros lugares, já li, eu leio bastante livros sobre mentalidade. É muito interessante, cara. Aí você começa a olhar as pessoas e fazer um comparativo, não julgando, mas para trazer para mim mesmo, assim, pô, aquilo não é legal, preciso tomar cuidado para não fazer assim também. Ou o contrário também, pô, puta atitude bacana, preciso mudar o meu comportamento, que eu tô sendo um cuzão, né? Isso não é fácil, não. Não. E para quem está nos ouvindo, né, e é claro que um tempo aqui que a gente fala livremente, né, o podcast é para isso mesmo, né? E aí alguém perguntaria assim, não, como se eu quero, né, ouvir mais sobre esse assunto, como que eu poderia, aonde eu poderia recorrer, né? Eu vou indicar, já que é mais um livro para o repertório, né? A Inteligência Emocional do Daniel Goleman,
Eu acho que é um bom livro para quem quer começar esse mundo, né, do autoconhecimento. Eu estava segunda-feira passada num curso de gestão ágil, né, métodos ágeis de gestão, porque eu atendo muitos gestores e eu sinto saudade ainda do mundo automotivo lá, né? Do corporativo. Então me identifico, na verdade, é um viés que eu tenho muito forte ainda. E o que eles estavam falando lá? Sobre inteligência emocional também. Recentemente tinha uma amiga que fez um curso muito básico no Senai, e o Senai estava eu vi ela, curioso pra caramba, né? Vi o slide dela lá do curso, e ela estava num slide falando sobre soft skills. Eu falei assim, ué, por que esse slide está aí falando com você sobre soft skills? Ah, não, é porque o Senai ensina hoje sobre habilidades socioemocionais. Eu falei, caramba, é verdade. Poxa, quanto tempo? Isso na minha época não tinha, né? Me senti velho falando assim, né? Na minha época, né? Mas estou falando aí de quase 25 anos atrás. E ela falando, né, sobre soft skills e hard skills, é uma expressão que a gente usa bastante, né, no mundo das emoções, ou de mentalidade, que uma habilidade técnica, o hard skills, ela te contrata, né? Mas o que te demite é o soft skills ou a falta deles, que é a falta das habilidades socioemocionais. Então, a gente percebe, né, que existe assim, nossa, quando eu começo a ouvir isso, não, parece que todo mundo está falando o mesmo assunto. Não, é o algoritmo mesmo que está te restringindo, né? Então, mas tem muita gente que não sabe do básico mesmo, do que a gente está falando de inteligência emocional, de o que eu gosto de chamar de governo da mente, né? De eu deixar de andar de modo desgovernado ou no piloto automático, desmetar a fração de carro, porque eu vivi carro há muito tempo, desculpa. Mas, então, eu começo a entender que eu preciso estar no volante da minha vida, eu preciso estar no volante das minhas emoções. E de verdade, se eu conseguir trazer um pouquinho de consciência, eu vou estar só assim, jogando um pouco de luz no oceano que eu não conheço. O nome disso é inconsciente. Então, quanto mais eu puder trazer para o consciente o meu modo de agir, poxa, eu vou começar a beneficiar as relações que eu tenho, seja no trabalho, seja em casa. Eu posso talvez ter no meu trabalho assim, um pouco mais de êxito, um pouco mais de realização, porque eu já não ajo mais como o Naldo, aquela criança que não sabia por que gostava das emoções ou não se permitia sentir as emoções e acabou escondendo elas. Hoje, né, daquilo que eu escondi, eu faço delas o meu melhor ali, a minha missão, para ajudar pessoas a compreender as próprias emoções. Não, deixa aí seus contatos, suas redes sociais, como o pessoal pode conhecer um pouco mais do seu trabalho, marcar uma consulta se você tiver agenda disponível. Obrigado. Ele falou que já está com uma lista de espera já. Bom, deixa eu falar, né? Fala o que você quiser. Eu primeiro queria agradecer o Thiago, né, que fez essa ponte para a gente estar aqui, né? Isso Thiago, já era para ter acontecido há muito tempo, só que o estúdio demorou mais para ficar pronto. Agora tivemos essa oportunidade. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, de verdade mesmo, olhando nos olhos de vocês, eu falo isso. Quando a gente, por algum motivo, seja intuição ou não, a gente, né, no começo, né, a gente talvez não se conhece muito bem, boca fechada ali e tal, pô, legal, amigo do meu amigo não é tão meu amigo, né? Pode ser que não seja, né? Mas, pelo contrário, né? A gente está aqui no mesmo propósito de divulgar, né, conhecimento de qualidade, colocar conteúdo bom na internet. A internet é um terreno vasto, mas tem que ter uma curadoria. Tem que ter uma curadoria, e aí quando eu sei de ambientes e lugares que tem bons conteúdos, é esse que eu vou indicar, né? Então, agradeço vocês pelo bate-papo, né? Volto sim, se receber outro convite, já estou me oferecendo aqui. Alguns. E agradeço também, assim, para quem ficou até aqui comigo, eu vou então contar uma oportunidade, né? Essa oportunidade da pessoa, se quiser se conectar comigo, né, ela entrar lá no meu Instagram agora, no @NaldoBassosPSI, psicólogo mesmo,
e clicar lá no link da bio. Ela vai encontrar lá nesse link um grupo VIP, um grupo onde eu gratuitamente, né, divulgo ali semanalmente, não é um grupo silencioso, nada barulhento lá, né, onde eu trago conteúdos de primeira mão e aonde eu vou estar, né, divulgando palestras que eu faço, cursos, eventos. E para quem é da cidade de Limeira, dia 29 agora, na próxima segunda-feira, tem um evento muito bacana, que é um evento chamado Desenvolve. Eu vou estar lá palestrando. Clica lá, entra no grupo que vou colocar o endereço lá, tudo certinho. Se você é da região aqui e quer participar, é uma palestra para empreendedores, né, que querem começar ou que já estão empreendendo. Eu vou falar um pouco sobre gestão das emoções lá e empreendedorismo com propósito. É muito bacana. Você vai valer a pena. Tiagão, obrigado. Tiagão, novamente. Arroba indica investimentos, é isso? Isso, @indica investimentos. Perfeito. É o mesmo de De sempre. bola. Eu indiquei um para você também, depois eu vou te passar o contato daquele colega meu lá para você bater um papo. Muito bom. Você que ficou até o final, obrigado por ter nos acompanhado. Não esqueça de deixar seu like, manda um comentário, indica alguma coisa aí, alguém que você gostaria de ver aqui, algum profissional, você mesmo gostaria de participar do podcast, é um empresário que tem história para contar, ou um especialista, entre em contato com a gente. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu!